Vamos começar com a Luciana pequena. Quais as influências da Luciana? Quem lia para você? O que você gostava de ler e por que você gostava de ler? Certo. Ah, interessante. Acho que não sei se para todas as pessoas, mas para mim, pelo menos, foi bem marcante a experiência de leitura quando eu ficava já próxima do momento de dormir. Muitos livros que eu gostava que minha mãe lia para mim. Então, acho que isso faz todo o sentido, né? Todas as pessoas que têm essa vivência conseguem. Acho que hoje em dia está sendo mais divulgado do que talvez na minha época de criança. Eu tenho 30, vou fazer. Até esqueci, peraí, tô nervosa. Não, não precisa lembrar. Não precisa lembrar. Essas coisas a gente não precisa lembrar. Vou fazer aniversário, né? Dia 28 de Geminiana. maio. Geminiano. Vou fazer dia 28 Somos. de maio. Então, assim, acaba que essa experiência, talvez, se eu não fosse alguém que gostasse de leitura, talvez não tivesse me impactado tanto, mas acabou que reforçou mais a minha vontade de querer, por minha conta, depois explorar mais esse universo. Minha mãe cultivou bastante isso, assim, comigo, conforme eu deitada, e né, eu gostava. Olha, Luciana, você está falando uma coisa que é principalmente lá fora, é cultural e é importantíssimo. É o primeiro momento de aconchego que a gente, no cérebro da gente, a gente associa a leitura a aconchego. É uma troca literalmente de amor através de palavras. Então, o que acontece? A criança ela vai querendo cada vez mais reproduzir nela ao longo do tempo essa sensação. Então, é Uhum. muito, muito importante esse momento que você está citando aí. E é óbvio que construiu a Luciana, né? O próprio momento de descanso, né? Eu acho que o legal é isso, é poder, porque exige uma certa concentração, mas ao mesmo tempo relaxamento, né? Quando é criança, então a gente quer mais assim se distrair. Então, nesse momento de distração, a gente é fisgado, né, por algo que pode ser a TV, pode ser tantas coisas, jogos, ou pode ser simplesmente a própria imaginação também, né? Porque é o que a gente sempre diz, né? A gente é coautor, né? A gente ouve e constrói a história, o que for na nossa mente, né? Você, por exemplo, você escreve uma poesia. Quando eu vou ler, eu construo a imagem daquilo, né? Então você é uma coautoria. E isso é importante. Essa parceria leitor-escritor é muito importante. E Verdade. agora, vamos avançar um pouquinho no tempo e vou te perguntar quem você gostava de ler depois. Quais foram as suas leituras impactantes? Não, Pois vamos passar pelas da escola que ninguém. Todo mundo fala que não gosta, mas olha, vou dizer, eu gostava. Mas vamos. é diferente, né? Porque eu já vi muitas entrevistas e é bem interessante, acho que documentários também que fala sobre isso de educação e às vezes as pessoas têm dificuldade mesmo de algumas leituras na época da escola, porque, por exemplo, eu lembro realmente, se bem que eu até cheguei a gostar um pouco, mas enfim, Às vezes eu não tem maturidade para ler eu não determinada era coisa. talvez aquilo que eu queria ler naquele momento, né? Mas eu lembro de ter lido o Santo Inquérito do Dias de Gomes, isso foi bem marcante e tal. Então, acho que tem isso, tem os momentos, acho que a literatura, eu gostei muito, foi de Franz Kafka, isso já e foi bem inusitado, né? Porque tem um estranhamento, né? Que da metamorfose, Não e foi. é, não é uma leitura fácil, né? É uma leitura tensa, é uma leitura que requer algum preparo até emocional, né? Eu vou confessar a você, eu Aham, li Kafka, o processo, não, eu li primeiro a Metamorfose, trabalhei aham, sobre isso na minha faculdade, que eu sou formada em letras, e aham, depois eu fui ler o processo. É como você falou, o meu momento para o processo não foi um uhum, momento bom, porque eu me senti dentro daquela situação, sabe, enclausurada, repetitiva e uhum. absurda. Então, É, então quer dizer, tem muito também essa do seu momento. De repente, se eu lesse hoje, talvez eu não. não sentisse tanto. Mas É, tem isso que você falou, isso é importante. eu talvez tenha me reconhecido um pouco, porque foi próxima à fase da adolescência, talvez. E tem também um pouco, a gente pode ter uma identificação em algum momento, ou na verdade achar, nossa,
que coisa exagerada, né? Mas ao mesmo tempo eu buscava alguma coisa que tivesse às vezes um estranhamento, né? Que não fosse sempre uma coisa assim que tivesse subestimando a possibilidade de pensar. Eu queria tentar, né? Esse estranhamento eu via que tinha uma crítica por trás, né? É isso que eu achei interessante, né? Acho que é Então, isso. então Kafka foi o Ah, seu, foi o mais que te mais impactou, mais alguém? deixa eu lembrar, assim, é porque na época do colégio teve. A gente leu também Vidas Secas, do Graciliano Ramos, mas Amo, assim, amo. eu senti. Eu lembro muito da baleia, Da né? baleia. O tubarão, a baleia, adoro todos. Mas é que eu sentia mais falta de abordarem mais poesia, porque realmente eu tô mais na área da poesia, né? Então Já eu não me estava vejo. nessa época da escola, já vinha Isso que é começando? interessante, eu não tinha me percebido, né? Mas eu me sentia como eu não tinha ainda assim clareza, mas eu sentia que eu precisava colocar de alguma forma esse estranhamento, essa sensação de inadequação, e às vezes até no recreio eu ia para a biblioteca. Eu lembro de uma coisa interessante, eu acho que eu descobri, eu não tenho certeza se foi o livro da fábrica de chocolate que mas tinha alguma coisa relacionada à sopa, foi uma coisa muito interessante que eu li na época. O Fernão Capelo Gaivota também. Ah, esse livro é muito lindo, cara. O Acho que teve Capelo uma achava época que mais todo mundo poesia. lia, isso era febre, né? Tipo assim, O Pequeno Príncipe, Fernão Capelo Gaivota, e assim ia, né? É muito Eu bonito esse gostava de livro. cutucar essas coisas, porque eu fico com saudade até, porque eu estudei no Pedro II, né, um colégio importante, e eu tenho saudade até de retornar e ver se ainda existe a biblioteca. Eu acredito que sim, porque teve uma época que estava fechada. Então eu tenho um pouco, às vezes, desse momento de saudosismo, porque eu quero reencontrar lugares e ver já com uma outra Luciana, esse olhar de quem já Sim, atravessou esses sim. veredas assim, da vida. Ai, que Acho que é um bonito isso, pouquinho desse atravessou as lugar. veredas da vida. Grande Sertão Luciana, Veredas também, só que isso já foi na faculdade. então, Eu- aí você é, foi para. Quando que você começou a escrever? a escrita foi mais próximo, interessante, que eu não considerava na época do colégio, porque eu colocava coisas mais como um diário, assim, eu colocava de 2000 a 2010, né, que eu estive no colégio. Então, nesse contexto não foi. Então, eu considero que foi mais próximo de 2016, próximo já da faculdade, porque eu fiz letras na UERJ e depois tranquei, pensei, não, naquela época não estava tava conseguindo, estava mentalmente muito Você estava com saturada. quantos anos nessa época da faculdade? A faculdade foi 2012, que é a UERJ, né? Eu já devia estar com 19, 20 anos, já. E você atribui a sua saída de letras, olhando para a Luciana hoje, a gente até imagina, a Luciana fez letras, né? É. Mas não, você não teve identidade. Você acha que por quê? Por causa da maturidade? Por quê? Interessante pensar nisso, né? É porque aí é que tá, é interessante. Eu não sei hoje em dia se eu teria conseguido, né? Talvez, eu acho que tem a ver com identificação. Eu não me identifiquei. E estava também num momento difícil. E aí é que depois eu fui descobrir, né, do meio do diagnóstico, né, da neurodivergência. Então, por mais que não seja nada incapacitante, mas naquele momento talvez eu tivesse que ter um tempo para mim, talvez não fosse essa pressão que precisava ser, e eu não estava encontrando lá aquele lugar de aconchego, como antes era o universo dos livros, interessante. E claro que também a faculdade nunca vai ser totalmente, né, isso, mas eu considero que assim, ainda estou nessa fase de descoberta, porque eu sempre me questionei muito sobre o olhar da academia também. Então eu não me vejo totalmente envolvida. Essa que é a questão. Eu sei que letras tem muito isso, mas eu talvez goste mais dos poetas, por exemplo, como o Ali Salomão, que é, né, uma pessoa que era super ligada, né, uma poesia marginal. Então eu acho muito legal a Olga Savarino também, que eu fui descobrir na pandemia, que ela faleceu justamente de Covid-19.
né? poeta paraense, né, de Belém. Se não me engano, eu acho que é muito interessante a beleza que tem a força, né, e então acho que as minhas descobertas foram mais em sarau, e aí eu estava sentindo falta isso na Mas, UERJ, né, mas, foi mas, olhar, e aí Luciana, você ia a saraus nessa época? Você estava sentindo necessidade de ouvir poesia? Ou você, não, você por enquanto estava assim, num caminho ainda nebuloso? Como é que foi isso? bom, em 2012. Eu acho que talvez, em 2012 foi até talvez próximo da época que eu tive algum ataque de pânico, não sei, mas nada assim tão grave. Mas eu tava em um momento mais deprimido, então, e não tava ajudando. Naquele contexto, aquele tipo de abordagem na faculdade não tava. Eu não me via talvez com um olhar de academia, né? Então eu precisei mudar de faculdade. Aí eu mudei para depois que eu tive a experiência com a palavra mais viva, em saraus, e sem essa cobrança por uma coisa né, de produtividade e tal, eu pude viver de novo esse aconchego, que eu achei legal que você falou desde o começo, que tem tudo a ver com o que você me fez pensar e lembrar que é isso, né? Que A bom parte... te fiz pensar. Não E, podemos esquecer do aconchego. E aí eu fui para a Unirio, foi outro tipo de experiência, né, na nossa, mas faculdade. são excelentes faculdades, todas as duas. É só uma questão de momento, é que nem eu com Kafka. É, É só uma questão de momento. Então, agora, você começou nesses saraus, você já começou a escrever ou você ia mais para ouvir, para se sentir abraçada? Como era isso? foi em 2015, né? 14. Ah, tá. Sim, a minha experiência foi antes com teatro, né? Isso que foi interessante. Foi em 2012, 13, porque essa experiência de eu estar me sentindo inadequada, desconfortável, e tinha tudo acontecendo ao mesmo tempo. Tinha também 2013, foi um ano bem importante, assim, de manifestações. Então, e eu não estava tão ligada, porque eu estava buscando mais, assim, claro que eu estava, mas eu estava buscando também mais a meditação. Então eu tive essa divisão na minha vida entre tentar uma consciência interior e também voltar para as relações, né, a interação com as pessoas. Então aí que foi o teatro. Precisava conseguir canalizar melhor essas emoções. Aí eu descobri no Hotel da Loucura, que tem até próximo onde eu estou morando agora, que próximo ao Instituto Nise da Silveira, que tinha. Muito interessante essa arte terapia envolvendo dança. E aí citava Artaud, que é o Antonin Artaud, tinha Shakespeare, tinha várias coisas que a gente tinha leitura, isso faz parte, é sendo poesia também. Então, e aí em 2015, né, aí que eu tive mais proximidade com sarau do escritório, tinha muito legal oficina de poesia no Imperator, hoje em dia não tem mais essa oficina, mas aí que eu consegui ter esse olhar crítico, mas era diferente da faculdade, era um olhar crítico que a gente sentava em roda com pessoas que estavam engajadas com assim, editoras, uma coisa mais próxima, entendeu? Não era esse olhar tão hierarquizado. Então, acho que a gente se sentia mais autor, né? Ó, Próximo de você escrever. você está falando uma coisa muito interessante que eu acho que é um discurso que vem se repetindo conforme eu vou entrevistando as pessoas, a importância das oficinas. É, É muito importante para despertar, sabe? Juntar um tique e um teco e a gente começa a sentir que a gente pode, né? a gente começa a ter vontade de falar, né? Porque na minha questão eu fui descobrindo que eu me sentia muitas vezes intimidada. Isso é muito ruim, né? Porque a gente perde até uma brincadeira com a palavra, a intimidade e o exterior. Eu coloquei aqui algumas palavras pensando. Então, às vezes, intimidada, a gente não consegue ter intimidade com as coisas como a gente gostaria. Acho que é uma reflexão assim interessante, né? É bem interessante, é isso mesmo. Então, eu acho que esse momento é o momento dessas oficinas de escrita que fomentam, sabe, que induzem a gente a criar, a soltar, a liberar a palavra, né? E aí Não, depois a gente vai pegando um gosto, né? Não larga é, mais. eu E acho que aí tem momentos, vai e volta, né? Às vezes a gente tem, não é toda hora também, né? Tudo, mas a gente, como é que fala? A gente se sente mais instigado mesmo, né? Conforme a gente conversa, acho que sim. Uhum. exatamente. E aí você começou a escrever.
É assim, e teve um momento também que o Hilke, né? Eu fui descobrir Hilke, foi num desses momentos também que eu estava buscando a meditação, né? Que eu ia para lugar chamado Corrente da Paz. Então, foi importante também. Foi um início, talvez a minha iniciação, né? Com a Cartas a um Jovem Poeta. Olha É que isso que eu também. bacana, né? Muito bacana. É um Né? percurso muito Eu, interessante, eu vou Luciana. relendo, né? Vou relendo e vou pensando. Eu fazia até uns desenhozinhos pensando no dragão, que na verdade não é um dragão, veja só, e tal. Olha que Que bacana, cara. a gente se sente intimidado, né, com a vida, assim, assustado, né, às vezes, o que que Sem a gente faz. dúvidas. E aí, Luciana começa a escrever poesia. Sempre foi poesia, teu gênero. Você nunca pensou em outro gênero. Eu cheguei a fazer alguns microcontos, eu acho interessante, mas realmente poesia. Acho que para mim não é algo que eu nesse momento estou pensando, se bem que tem um projeto já. E olha que interessante, é porque não sei se é um momento, mas é porque eu vou ter um novo livro, depois eu posso Não, dizer a melhor. gente vai falar nesse novo livro. Primeiro a gente vai E falar tem nesse. processo de diário também, mas um diário com a minha mãe, é outra questão, mas pode ser uma prosa poética. Uhum. Olha que bonito. É um É, ótimo. pronto, você não se distancia muito da poesia, que é a tua área, e Eu você acho que trabalha a não tem palavra, né? problema. Não tem problema. Tem pessoas que, porque são má de ensaio, e aí falam, não me desgarro da poesia, mesmo que sei lá o quê. Não tem pretensão de desgarrar, não. Faz Não, parte mas pra mim. eu acho que fica É, inerente, sabia? Você já tem é. tanta habilidade com a palavra poética que é mais Mas, fácil você desenvolver na prosa. É mais é, fácil. pode ser. Aliás, eu entrevistei há um tempo atrás uma menina maravilhosa, a Bia Ferraz. Ela escreve assim na prosa poética que é uma delícia, em qualquer momento, muito bacana. E eu acho Vou que buscar. é isso aí. Vamos adiante com isso. E Tá. aí, vamos pensar agora no seu envolvimento com o mercado. Você sabia alguma coisa do mercado? Você tinha algum, ou você começou a escrever, não sabia o que ia fazer com o livro? Como é que foi isso? Conta pra gente. Bem legal essa pergunta, porque na verdade eu só consegui também, é o que eu tô falando, de intimidada com intimidade, toda essa brincadeira com as palavras, porque eu acho que não ser só com a minha experiência, não, com outras pessoas também. Foi através do momento da pandemia que talvez foi começando a fomentar esse mercado de novas editoras mesmo, que novas incubadoras mesmo, uma editora ia ajudando a outra. E realmente eu fui, na verdade eu comecei com revista, isso que eu achei legal, que foi bem em 2020 que a primeira poesia, eu nunca me esqueço, foi num site que disseram que vai retomar esse projeto, que é Malarmagens. Então eu adorava, eu vi as imagens de pinturas, eu tenho muito esse diálogo também com arte Ah, visual. vamos chegar lá. Já já a gente vai chegar lá. Então eu achava lindíssimo. Então eu falei assim, gente, eu comecei a descobrir o que antes não estava muito claro para mim. Foi em 2020, assim, quanto mais opressão, mais a gente começa a descobrir o que, que a gente quer dizer. E aí eu falei, eu quero dizer o que aconteceu de alguma forma, o que, que está acontecendo comigo, o que, que está acontecendo com o mundo, o que, que eu quero através do que eu gostei mais da faculdade, que é o diálogo interartístico, né? Então aí eu busquei, justamente nessa primeira revista, eu tive a minha chance. Então eu gosto de lembrar até hoje de alguns poemas só que o site está fora do ar. Então foi nas revistas e depois e foi cada lugar que eu achava muito interessante, revista que eu mandava e ia mandando assim, essa revista parece que tem muito a ver com o meu poema assim, e ficava matutando e separando poema essa para essa revista, e aí fui mandando, então de Nordeste, Norte, Sudeste, eu fui Bacana, né? descobrindo. Aí eu tive essas oportunidades. Depois que eu fui tentar uma editora nova, que hoje em dia eu valorizo, acho que considero, sinceramente, uma propaganda até a melhor editora até o momento, de abertura para o novo e de apoio assim, ao autor. Foi a Isto Edições. Foi o meu primeiro livro com eles. Eu gostei mesmo, eu achei que teve uma afinidade, tive até versão e-book, então não é uma editora grande ainda, mas eles começaram bem. E é isso, a Isto Edições foi bem legal. Depois, e foi tudo assim, foi do nada, foi uma coisa que eu fui conhecendo nos sites e tal. Depois, aí já foi mais uma conversa entre pessoas. Eu fiquei vendo assim, abriu essa editora, já era mais conhecida, Editora Libertinagem, Amigos de Amigos, né, uma aberta chamada. Aí mandei.
né? Depois também a Mercador Editorial, já é mais, são coisas mais famosas, né? E é isso, e aí a Minimalismos que você tem também vai ser meu Ah, livro. você tá na Minimali! Colega! É mais uma novidade. É Mas eu muito acho legal isso, né? Agora me diz uma coisa, na minimalismo você deve saber que a gente tem que participar bastante na questão de vender o produto, né? Como é que é certo. essa sua relação com as Uhum, ferramentas para disponibilizar o seu livro? Você tem uhum. dificuldade? Você já pegou o jeito? Como é que tá isso aí? Bom, na verdade, porque assim, o que mais me chateou, o que me chateia é mais em relação à Meta. Não é nesse caso, é o caso acho que dessa editora não, porque Meta, né, que foi a anterior para mim, a outra editora, mas eu acho que assim, eu gosto de ter essa sensação de que a gente pode fazer divulgação com vídeo poesia, eu sempre fiz, tem bastante, né, vídeo poesia. Claro que falar não é talvez o meu estilo de ficar, né, falando. Talvez poema eu gosto, né? Mas assim, eu não sou muito de ficar toda hora. Vai ter, vamos garantir toda hora, pré-venda, né? Mas eu gosto mais do conteúdo, né? De falar, né? A própria poesia. Mas eu acho que divulgação eu consigo fazer. O problema que eu tive foi com a meta de ter que garantir em curto tempo a venda, né? De tantos livros. É, Isso tem não tem. algumas editoras que são mais agressivas, né? A Mas faz parte do minimalismo. mercado deles, Na verdade, a gente tem que entender como funciona e circular da melhor forma possível. Agora vamos falar dele, ó. Aqui, Flor de sangue, eu marquei um monte de coisa, mas como a gente chegou atrasado, não vou poder falar muito. Mas uma das coisas imediatamente que eu observei na sua construção poética são as referências. Você tem muita referência na arte, na psicologia, na filosofia. Você faz muitas referências nos seus poemas. Algumas até que Uhum. eu nem eu acho que eu citei uma, marquei aqui, eu marquei tanta coisa. Por exemplo, Tigre de Champawat. Eu acho que é Champawat ou Champavati. O É Champavat. chama de Champawat. Chama de Aí, Champawat. eu gostaria de saber o que é o tigre de Champão. Aí eu não consegui adentrar muito na poesia porque eu fiquei barrada nessa referência. E tem muitas poesias, aqui estão muitas. Você tem um cabedal de conhecimento, é absurdo, né? É de curiosidade, é porque na verdade não é nenhuma Bíblia, ainda bem, não é nada de uma coisa assim doutrinária, dogmática, é porque é um olhar que eu tenho de curiosidade. Então, a partir de um livro, de outro livro, muitas das vezes tem a ver com isso. Eu lembro, o poeta é um fingidor, finge tão a dor que deveras sente, né? Então, e o Fernando Pessoa falava isso. Então, acaba que não é alguma coisa totalmente original minha, mas me vem através de um livro que eu gostei, que outro livro de poesia que eu gostei. Falou muito sobre animal. Eu quero agora entrar nesse universo e tal. Vou buscar referência sobre isso. Vou ver na internet algo marcante. Isso tem a ver com uma notícia. Essa é uma notícia. Aí, Tigre, colocar no site, você vai descobrir. Então, é realmente uma devastação que aconteceu, né? Agora já não lembro mais o local, mas se não me engano, na região no Vietnã, alguma coisa assim, Tailândia, e aí tem essa questão de como que é agressivo o animal que sai, né, várias pessoas sendo, né, mortas por ele, mas ao mesmo tempo, aí é que tá, o poema tá falando sobre isso, mas a gente quer cercear o animal do jeito dele de ser, então na verdade a gente tem que aprender a conviver, É. né, e então nós às vezes somos piores até do que os animais, dependendo do olhar do que o ser humano é capaz, então é um pouco dessa mistura aí. de Muito como legal. viver. Tem aqui um momento em que você fala Uhum. do National Geographic. Você tem muitos poemas assim muito interessantes, mas Tem a ver com eu sou notícia de novo, né? Desculpa, não é notícia, como se fosse uma abordagem, né, do site da National Geographic sobre a nossa língua também, sobre a isso. nossa. Então, eu sou artista plástica também. E Ah, aí é. eu comecei a perceber que você vai no Hopper, no Escher, você vai em vários pintores. Foi o quê? Como é que você. São obras que você
Van Gogh, eu acho que também, são obras que você aprecia, ou é a personalidade do artista, ou é a técnica? O que que te convida nesses trabalhos? Nossa, Van Gogh é muito é maravilhoso, tudo assim, os quadros. Tem até um quadro dele que a gente colocou aqui no apartamento. Então, assim, eu acho que tem muita afinidade com a expressão daquela emoção que está dentro daquele universo do quadro. Do Escher, eu talvez tudo né, bastante minimalista, bem assim, preto e branco, tem a ver com a elaboração da própria linguagem, talvez tenha com uma coisa que pode dar um efeito de ilusionismo. Então eu acho que eu vou me interessando porque tem Deixa eu várias ver se eu tenho um Escher facetas. aqui. Eu acho que eu tenho um Escher aqui perto. Senão eu ia mostrar, Tem? porque muita gente não conhece, né? Mas o Escher, ele é conhecido justamente por fazer esse truque de perspectiva e de labirinto. É muito Eu interessante. Eu vi no CCBB, eu lembro uma exposição do CCBB, foi muito legal, né? Porque é uma coisa você ver um quadro, outra coisa você ver vários, né? Uma Sim. instalação e você se sente imersa naquele universo. Então acho que é isso que eu quis mostrar. Às vezes, um quadro é uma coisa, outra coisa é você viver essa experiência, como eu acabei de falar, de uma exposição. A gente começa a se sentir dentro de um universo. Então essa exposição ao universo artístico faz das vezes da gente, se tiver com as nossas antenas, né, ligadas, a gente vai conseguir poder depois transmitir isso de alguma forma, relacionar com alguma sensação que a gente teve na vida, aquilo que a gente viveu no lugar, né? Acho que é isso. É exatamente a relação do leitor com a palavra, né? Aquilo É. impacta e você constrói um universo, e desse universo você pode fazer várias multiplicações e ser autora também de uma outra história. Uhum. Logo no início do livro, você dialoga com Robert Robert Walsh. Val. Walsh, né? Porque ele é. Eu não sei na faculdade Agora, falar. você sabia que Robert Walsh influenciou muito Kafka? E você gosta de Kafka? Sabia. Interessante, né? Dos leitores, né, de Kafka e ele também. Justamente ele era um andarilho, né, bastante, né, nas regiões, né, da Suíça onde ele morava. E isso era uma técnica, eu esqueci o nome que dá para isso, mas que muitas pessoas falam de crianças que precisam uma técnica de aprendizado andando para alguma coisa. Uma hora talvez eu lembre. E me parece que ele era inquieto, né? O Robert Walsh, ele tinha essa E necessidade. eu já percebi que você aprecia as coisas inquietas, né? Não é à Inquieto. toa que você também aprecia Nietzsche, né? Pois é. Eu coloquei até para lembrar aqui a relação, ilógica relação fundamental com todas as coisas. É bonito, porque é aquilo que vai além da lógica, a relação que vai, né, com todas as coisas. Eu É bonito. achei bacana no seu trabalho é que você vai conversando com essas Aham. coisas, né? Mas não é uma conversa direta, né? É literalmente um subtexto, porque você vai É. modificando a impressão que é aquilo e criando a sua própria linguagem, né? Aham. Tem uma poesia sua que você fala do Inca. Não, qual foi o enredo do qual você subtraiu, vamos dizer assim, essa impressão? Uhum. Muito triste, né? É porque talvez eu não tenha mencionado antes, né? Mas justamente, eu acho que é uma dificuldade para mim, mas é um desafio e é importante eu conseguir, através do universo, está sendo já com o meu novo livro que vai se dar, né, nessa nova editora, porque eu vivi muito esse momento difícil de ter que aceitar algo que, mas que para ninguém, né, é possível. Você tem que aceitar essa efemeridade da vida, né? E é isso que é o momento mais difícil, né? De uma mãe, né? Como a gente pode entender isso na nossa cabeça? E foi o que aconteceu. Então eu tive que, a partir desse lugar, criar uma chance de dar voz, né? A mim, a minha mãe, né? Então foi esse No caso, universo. era sua mãe que estava hospitalizada. Foi. E E aí, não você. só ela, como outras mães, né? Porque eu Sim, via outras sim. mães jovens também. Pessoas de tudo que é idade, né? A gente pensa que é uma pessoa selecionada, pode ser qualquer um, né? A vida é assim. E quando você falou na efemeridade que assusta, eu acho que o que assusta mesmo é a finitude, é a consciência
do fim, É né? verdade. Então, e você passa isso na Uhum. sua poesia de uma forma assim bem bacana. É porque Você, acaba que eu queria transformar, né? Então acho que a todo momento é como a filosofia do Heidegger, né? A caminho da linguagem. Então a gente está toda hora sendo feito pela linguagem e a gente nunca sabe o que ela vai trazer. Como assim, eu considero como tivesse a gente sempre aprendendo, como se foi a primeira vez que a gente andou de bicicleta, né? Como eu lembro como era lá no quintal da minha avó. E aí a gente está sempre aprendendo a se manter nesse equilíbrio. Então acho que é um pouco desse caminho, né? Que a gente precisa aprender sempre aquilo que a gente quer transmitir, né? E às vezes a vida é como se às vezes a gente perdesse um pouco da nossa chance de se sentir vivo e aí a gente tem que retornar de novo a falar. então, pensando nesse tema que a gente acabou eu vou Uhum. separar aqui uma poesia sua. Você me dá a licença de eu ler para você? Claro, pode. Uhum. O infinito a gente está falando de finitude, né? Verdade. Um Uhum. lugar movente e Uhum. movediço é o desconhecido, passeando num céu de manhã quando eu aguardo o retorno. O desconhecido é o outro caminho, dentro de outro sentido. Ele é a nossa vida, apesar do que não foi descoberto. Ainda o infinito é o desconhecido e é o presente. Muito bonito, viu? Tem vários bonitos aqui, só que a gente não vai poder ficar falando sobre eles, porque a gente vai passar para o próximo projeto. E aí Tá me bom. conta. Sim, agora que eu me toquei, porque eu pensei, ela vai falar alguma coisa. Não, sou eu. Próximo projeto. Então, esse outro projeto, justamente, dentre tantos outros, que eu tenho um projeto que é o Diário da Mulher Infinita, que eu quero muito conseguir fazer, que é um diálogo com citações que minha mãe anotava em papéis e fotos. Eu vou fazer, mesmo que não seja legal uma editora, isso eu estou pensando, um e-book mesmo que seja. E outras coisas, até livro infantil, penso com o meu cachorro, porque ele me transmite tanto uma sensação de acolhimento, que a gente falou no começo, que eu acho que ele é como uma história em quadrinho. Ele merece também ter um livro de acolhimento. Merece. Não fala em O meu cachorro, não, cachorro que é fala muito direto pro amoroso. meu coração. Eu Eu já tenho. escrevi um que também tinha um cachorro, era o meu Benjamin, As Aventuras e Desventuras de Benjamin James, que era meu. Ah, eu amei. Teve esse livro dele. Sim, Vou acho que tá buscar. aqui, ó. Depois Foi, eu não foi o lembro. meu primeiro livro, foi o meu primeiro livro. Ele é aqui, ó. Era Isso, um Golden Retriever. E maravilha. a gente tem muito essa relação, e isso é legal. Aliás, todas as relações que a gente tem na vida, elas são É, importantes, elas contribuem de alguma forma. E negar isso é um absurdo. Então, é um vai absurdo. o seu livro vai fazer o seu livro É. infantil. Achei E maravilhoso quando na faculdade também falou de quero que vocês façam um texto a partir da Donna Haraway, que vocês vão fazer parentesco com alguma. Aí as pessoas não entendiam também. E aí eu comecei a falar que interessante, que abordagem interessante e tal. É fazer parentesco, justamente é isso que eu sinto com o meu cachorro, ou vou sentir através do canto do passarinho. Não é só num texto, sabe, filosófico, às vezes você tem que aprender a criar esse elo com coisas que não são só do ser humano, mas com outras vivências também. Acho muito sim, a bonito. gente está Criar um aberto para o texto. mundo e eu acho que a gente que escreve você está mais aberto ainda porque você precisa do mundo para criar É, arquivos, sabe? Eu sempre falo acho que isso, a gente todo está mundo sempre criando precisa. arquivos. Acho que tem pessoas que vão ter afinidade com outro tipo de arte. Eu também gosto até de brincar de cantar também. Eu gosto muito de muitas coisas, mas o importante é saber aquilo que tem mais afinidade. E aí, nesse caso, o meu próximo livro, que eu tinha pensado muito, era esse projeto com tradução, que eu, né, mesmo não tendo sido português e inglês, foi português e literatura, mas eu fiz curso de inglês e eu sempre gostei muito de literatura inglesa. Então, eu gosto também muito da Emily Dickinson, né? Mais uma enigmática. E É. vários poetas, o Walt Whitman, muito maravilhoso. Então, acho que dessa minhas leituras com essa abordagem também de tentar fazer tradução, surgiu esse novo projeto, que é um livro que vai sair pela editora Minimalismo, tradução com obras da Kay Sage, que foi a Catherine Lindsay. Nossa, muito legal. Você no seu livro tem um pós-fácil
Aham. de uma professora, né? Que bonito aquele que bacana. Ela entendeu Ela... muito profundamente a sua veia artística. Eu achei A muito Sarah bonito. Monk, eu lembro, ela foi, acho que ela ainda é do coletivo que eu também fazia parte do Escrevivente. É porque agora, nesse momento, eu não tô tão como antes, mas foi muito legal na pandemia, a gente se conheceu, todo mundo nessa rede, né, na internet, muito legal. E aí a gente conseguiu fazer essas leituras de textos umas das outras. Acho Foi que foi muito muito bonito, bom. eu achei muito bonito. Queria até deixar marcado que foi muito bonito. E agora me diz uma coisa, minha querida Luciana: onde as pessoas encontram os seus livros? Sim, meus livros, deixa eu ver. Agora, o primeiro, eu só tenho, acho que, eu tentei chegar aqui com estas mãos, só tenho, acho que, um, né, comigo mesmo, não tem mais no site. O segundo, Flor de Sangue, acredito que também no site já não tem mais, né, já faz bastante tempo, então comigo também, né, no Rio de Janeiro, mas também posso fazer envios, né, por correio. E que mais? E o terceiro, Desvelos, seria tanto pelo site, né, da editora Caravana, grupo editorial, e para mim também aqui ainda tem. Mas é assim, é bem pouco mesmo. Agora já tá no fim. Acho Eu que é estou botando isso. aqui nos comentários, Aham. acho que está certinho, a tua arroba aqui no Instagram para as pessoas que quiserem Ah, é verdade. adquirir seu livro, te mandarem uma mensagem, né, no privado, Ai. né? Uhum. Eu Tá criei até um. tudo aí na casinha da Luciana, gente. Na casinha aqui dentro, ó, tem muita coisa e tem alguns livros. Luciana, agora vamos àquela pergunta do Hum, fim, que fim, mas que pode demorar bastante. É, hum, imagina uma pessoa que esteja naquele seu momento de ebulição em que você não sabe direito como uhum, tirar da gaveta. O que você diz para essas pessoas? O que você aconselha? Quais são uhum. para uma pessoa que esteja começando? Você procurou várias portas. Você foi para o teatro, você foi para oficinas, e para você poder armazenar conhecimento e botar o pé na estrada. O que você indica para as pessoas? Ah, eu acho que é interessante que para mim a última palavra que eu escrevi aqui, que tem de um rascunho que eu coloquei no computador, para mim essa última palavra significa o primeiro passo para tudo, que é o do meu último livro nesse momento, desvelar. A gente precisa ter essa sede de desvelar, de nunca estar satisfeito, de querer sempre descobrir. E descobrir não significa você se reconhecer com tudo que você está vendo. No meu caminho foi as revistas, né, que existem tantas interessantes, e às vezes não é aquela que é a mais conhecida, mas é aquela que Me você abre a porta. talvez seja uma coisa que você ficou intrigado, que parece que você acha que pode ser aceito, e não é à toa que você vai achar que vai ser aceito, porque pode ter alguma identificação. Então, tem que ser aquilo que você tem alguma identificação, mas também você tem que ter esse desejo de não se concentrar numa coisa só e não numa coisa grandiosa, mas nessa sede de estar sempre em busca de algo que faça sentido para você. Então, pode ser através de revistas, de pessoas, de grupos, de saraus. Cada um vai descobrir a sua maneira, mas tem que ter necessidade, não só uma coisa para ser guardada. Eu ia inclusive perguntar a você, até esqueci, Uhum. mas pergunto agora. Você Não, participou de alguma antologia ou participa de concursos? Como é que é isso para você? São duas portas bem importantes, tá? verdade, é. A primeira que eu participei, eu estou esquecendo porque eu não coloquei na mini bio essa, não. Foi foi bem interessante. Eu tenho aqui guardado. Foi antes do Off Flip, que eu mandei para Off Flip. Minha amiga até ganhou prêmio, a Bettine Daniel na Off Flip, maravilhoso esse, né, da Off Flip. Tem a antologia, mas teve uma outra durante a pandemia que eu só lembro o que eu participei da prefeitura, que foi uma narrativa a partir do olhar da mulher sobre a independência do Brasil, que eu fiz parte de um e-book também, antologia com... Isso aí, concurso, né? Não, foi Ah, não, mais... antologia. Foi coletânea, antologia da Selo of Flip,
e teve alguma outra que eu não tô lembrando, mas são tudo online e eu não paguei, né, para escrever. Mas é isso, cada pessoa pode escolher. Tem de vários tipos de coletâneas interessantes. Que é mais? E eu já me candidatei também, estou mandando para concursos tem muita coisa interessante, porque às vezes a gente, pelo menos no meu caso, agora eu tô tentando retornar à literatura, porque são projetos que já estavam há muito tempo, né, que eu estava aguardando. Então, então acho que é um desafio, porque também a vida cotidiana exige muitas coisas. Então, acho que nesse momento eu tô com esses concursos que surgem, às vezes me pega alguma ideia interessante, então a partir do concurso a gente também escreve, entendeu? É uma forma também de criar. Acho que é isso. É o que eu estou Não, tentando. sem dúvida, não, sem dúvidas, é exatamente isso. Tudo que instiga a gente a se movimentar é válido, É né? isso que eu queria dizer, ter esse desejo de se mover, movente. É isso. Muito bom. Estamos chegando já ao nosso final. Vamos, Uhum. primeiro eu queria dizer para você que eu fiquei muito impressionada com o seu livro, principalmente com essa capacidade que você tem de aglutinar áreas, vamos dizer assim, né? Você vai puxando uma coisa aqui, vai puxando outra, escreve bem. A estrutura é desafiadora, a estrutura dos seus poemas, né? Eu achei bem legal. Ousou, né? Você é ousada. Você Você falou aglutinar, eu não entendi. Aglutinar o que mesmo? Aglutinar. aglutinar é juntar, Não, aglutinar alguma outra coisa depois. O que que era? né? Aglutinar. Ah, Não sei, vou ter que ver o vídeo de novo para saber. aglutinar alguma coisa, não sei o que que é. Então, não lembro agora. Já foi, já ficou para trás, mas não faz mal. Vamos botar assim, que você junta várias áreas. Acho que aglutinou várias Áreas. áreas, né? Áreas. Uhum. E Dos então saberes, eu áreas dos acho saberes. isso muito bacana e você Uhum. denota um cabedal de conhecimento enorme e isso é bacana para você. Acho que eu gosto mais de brincar com a palavra, eu gosto muito da melopeia, né? Que eu vejo como se fosse uma forma de se expressar musicalmente mesmo. É isso que eu sinto. Não, acho muito legal e eu queria dizer para você também que foi um prazer enorme conhecer o seu trabalho que eu recebi. Eu sentei aqui, eu tinha várias observações aqui para fazer, mas senão a gente vai ficar falando a noite toda, porque é bem gostoso de falar, é bem gostoso de falar. Você tem algum poema para fechar que você gostaria de ler? Deixa eu ver. Pegar aqui. Tá aqui. Da admiração. Deixa eu ver. Esse. Vou escolher então. Cortina. Que tem a ver com o próprio movimento de celebrar o dia, né? Do livro Desvelos. Cortina. Todo cuidado para o dia que vem. Descortinar é tocar na matéria dos sonhos, em sua fibra, em seu tecido, para se ver. Compreendia-se a miragem. Amou o amor pelo desconhecido. Me abraçou na neblina. Havia alguém que celebrava o encantamento de cada reencontro. Descobria o bem e o amado e o bem. Na vivificação da sala, abria a cortina comigo, na casa da memória silenciosa, e havia amor em cada lado. Muito bem, Luciana. Luciana, vamos fechar nossa live com um agradecimento. Eu queria muito agradecer a você, a sua participação, a sua insistência. Nós não desistimos, isso é importante. Essa live é a prova do que a gente está aqui na Não luta. Somos todas guerreiras, passando por momentos difíceis, momentos mais tranquilos, mas estamos na luta. E vou Obrigada. deixar para você os agradecimentos finais. Eu queria agradecer a todo mundo que entrou na live e as pessoas que ainda vão entrar, porque essa live vai ficar circulando. Tá certo. Ah, sim, então vai ficar gravadinho. Depois eu vejo, então. Tá Vamos lá, ótimo. faz Muito os seus agradecimentos aí.
Obrigada pela oportunidade também de poder celebrar a linguagem, nossa forma de comunicar os sentimentos e descobrir que a vida, na verdade, nunca está finalizada, e sim sempre uma recomposição da nossa história. Então, acho que tem sentido querer se expressar num mundo que cada vez mais está, né, fragmentado, enrijecido. A gente precisa ter esse desejo de tornar mais humano, e através do ato da criação, como a autopoiese, que faz assim da nossa escrita, também nos faz mais potencialmente criadores de novas histórias. Acho que é isso. Muito bem, Obrigada. Luciana. Gente, terminamos aqui nosso papo de escritores e agora vamos para o próximo papo. Tchau, Luciana, foi um prazer. Boa noite. Tchau, Boa tchau, gente. noite.